Olá, querida aluna, querido aluno, bem-vinda, bem-vindo ao curso Metáforas Júri. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o direito penal, que é a questão da extratividade ou da retroatividade da lei penal, seguindo o princípio do indúbio pro réu. A gente aplica sempre a lei penal mais benéfica. Então, é um dos casos de antinomia em direito penal que a gente soluciona pelo critério do princípio do indúbio pro réu. Então, nós vamos ver como isso se aplica na prática em matéria penal. Vamos lá. Nosso conteúdo programático, portanto, engloba a irretroatividade da lei penal maléfica, né? Então, já vou até colocar aqui, né? Aqui tem um prejuízo ao réu, certo? E, ao mesmo tempo, eu tenho a extratividade da lei penal benéfica. Então, aquela que melhora a situação do acusado ou do condenado, do encarcerado, vai ser aplicada mesmo depois da sua revogação. Então, vamos ver aqui como isso funciona na prática. Artigo 2º do Código Penal é que vai homenagear o princípio da anterioridade. O artigo 1º tem o princípio da legalidade. Ninguém será punido se não tiver crime e pena definidos em lei. Somente a lei, reserva legal, legalidade, pode prever crimes e penas. No artigo 2º, o Código Penal vai dizer que a lei precisa ser anterior ao fato, porque a segurança jurídica ela se garante com legalidade mais anterioridade. Eu só posso ser punida por um crime que eu cometi depois de que a lei já foi editada, né? Eu não posso ter uma conduta hoje e amanhã vir uma lei criminalizando a minha conduta. E tem que estar escrito na lei. O artigo 2º é que vai dizer, então, que a lei tem que ser anterior ao fato. Ninguém pode ser punido por fato ou lei posterior, né? Que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, nós sabemos que a regra geral é a anterioridade. Uma lei só pode alcançar um crime cometido depois dela. Mas por causa do princípio indúbio pro réu, o artigo 2º vai dizer só que se a lei for melhor para o réu, ela é que será aplicada. Nem precisava ter esse artigo no Código Penal, porque o princípio do indúbio pro réu já está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Mas não bastasse a principiologia, está aqui também consagrado pelo legislador infraconstitucional. Então, o que o artigo está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o seguinte: ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Então, eu cometi uma conduta. Ela era crime no momento que eu cometi, porque tinha a lei anterior criminalizando. Só que durante o meu processo, meu julgamento, vem uma lei que descriminaliza, fala que aquilo que eu fiz não é mais crime, né? Como algumas coisas aqui que já foram descriminalizadas no Brasil, como rapto, por exemplo. O crime de rapto deixou de ser crime e eu estou sendo processado por rapto. O que acontece? Não posso mais ser processado, porque o ordenamento jurídico deixou de considerar aquilo crime. Então, cessa aí, em virtude dessa nova lei, a execução e todos os efeitos penais. Professora, se a pessoa já estiver cumprindo pena, tem que soltar imediatamente, né? Para isso servem os advogados para impetrar ordens de habeas corpus, né? E aí o parágrafo único vai dizer a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aí vem uma lei que não descriminalizou a conduta, não é que aquilo deixou de ser crime, mas de algum jeito ela favorece. A pena se torna menor, mais branda pela modalidade, pelo quantum, existe um tratamento penal diferenciado, por exemplo, é passível de comutação da pena privativa de liberdade por pena alternativa, restritiva de direito, algum tipo de situação que beneficie o réu, ela deve ser aplicada, indúbio pro réu, sempre incide a lei mais benéfica, ainda que esse fato já tenha sido decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Dá para fazer revisão criminal, dá para impetrar HC, para a gente tentar melhorar a situação carcerária de um condenado, porque veio uma lei que melhora a possibilidade dele, até dele cumprir essa pena de outra forma que não na forma privativa de liberdade. E aí, então, né,
nós vamos ver essa irretroatividade da lei penal aqui, né, a partir do artigo 5º. Onde está consagrado isso na Constituição? Artigo 5º, aqui, 40, na Constituição Federal de 88. A lei penal só retroagirá para beneficiar o acusado. É isso aí que a gente está dizendo. Ela é retroativa, se for mais benéfica. A lei penal. Como a Constituição é bem taxativa em falar em lei penal, pessoal, muito cuidado, porque se a lei for processual, atenção, ela não retroage. Ela sempre exerce efeitos a partir do início da sua vigência. A partir do momento que entrar em vigor uma lei processual, ela passa a surtir efeitos. Então, não se submete ao princípio da retroatividade se a lei for de processo penal, segundo o artigo 2º do Código de Processo. A norma que foi processual, a lei processual, ela tem, então, incidência imediata. Entrou em vigor, passa a incidir sobre os fatos em andamento. Muito cuidado com isso. Normas que tratam de execução da pena ou RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Essas normas que tratam de execução de pena ou que tratam de RDD, elas são penais ou são de processo penal? Pense bem, elas são normas penais, elas não se referem ao rito, ao processo, aos procedimentos para que uma pessoa seja julgada. Se elas são normas penais, elas respeitam a regra do artigo 2º do Código Penal, do artigo 5º, 40 da Constituição Federal de 88. Isso quer dizer que elas respeitam a regra de que a lei penal mais benéfica retroage. Tem natureza penal, aplica-se o artigo 5º, 40 da Constituição Federal. Então, cuidado com isso. Extratividade da lei penal em relação à revogação. Vamos lá. Só retomando conceitos básicos aqui de revogação, né? A gente nunca pode olvidar aí a introdução ao direito. Muita gente detesta, né? IED e tal. Então, nós estamos tratando aqui, né? Uma linha do tempo, tá bem torta, né? Vamos dizer que o tempo da professora é meio caótico. Né? Vamos botar uma linha do tempo aí e dizer que você tem uma lei 1 aqui, ok? E aqui surgiu uma lei 2 aqui no tempo. Beleza. A lei 2, ela vai substituir a lei 1, ela vai revogar. Então, a lei 1 deixa de exercer efeitos, né? Porque veio uma lei 2 aqui substituindo. Essa lei revoga a lei anterior por 2 meios, né? Ela pode fazer a revogação expressa. O legislador ajudaria muito a nossa vida de profissionais do direito se ele sempre fizesse revogação expressa. Gente, seria um favor que ele faria, né? O que é revogação expressa? Ele mencionar no texto da lei revogadora, dizendo, estão revogados os dispositivos tal da lei tal. Ele está dizendo claramente tudo aquilo que ele está apagando do ordenamento jurídico e está substituindo. Quando ele diz com todas as letras, dito isso textualmente positivado, está fazendo revogação expressa, facilita que é uma coisa a nossa vida. Mas muitas vezes o legislador não nos faz esse favor. O que ele faz? Ele disciplina exatamente a mesma matéria, sem mencionar que está apagando dispositivos anteriores. Ora, se vem uma lei posterior disciplinando o mesmo fato, a mesma matéria, de outra maneira, o que a gente entende por dedução lógica? Que o legislador quis apagar essa lei 1. Então, a lei 1 falava, para o crime, né, vamos colocar um crime, para o crime de homicídio, eu dou pena de 10 anos, né? Dizia aqui, para o mesmo fato, homicídio. Aí vem a lei 2 e diz, para o crime de homicídio, eu dou pena de 20 anos. Está disciplinando o mesmo fato com outro tratamento penal. Não precisa mencionar que revogou o anterior. Eu entendo que foi revogado. Isso é revogação tácita. É uma revogação que o legislador não menciona expressamente. Quando isso acontecer, seja revogação expressa ou tácita, a gente vai aplicar o critério da extraatividade. O que é a extraatividade da lei penal mais benéfica? Suponha aqui, então, que um sujeito praticou esse delito na vigência da lei 1, né? O fato A foi praticado na vigência da lei 1. E a pessoa está aqui, sendo processada porque praticou o fato A na vigência da lei 1.
Tá? Para a gente não trabalhar com letras e números, vamos trabalhar com esse exemplo bem bobinho, bem infantil, fica bem claro para você. Então, pessoa cometeu um homicídio e a pena para homicídio era 20 anos, segundo a Lei 1. Beleza. Está sendo julgada, né? E aí vem a Lei 2, dizendo, agora a pena para o mesmo fato, homicídio, é 10 anos, não é mais 20 anos. E a pessoa continua sendo julgada. A sentença dela vai aparecer aqui, né? Então, a sentença dela... Opa, apagou tudo que eu tinha feito aqui. Então, a sentença dela vai aparecer aqui. Aqui eu tinha a Lei 1, aqui a Lei 2, para o mesmo fato A. A pessoa está sendo julgada, né? A pessoa cometeu aqui está respondendo a processo, ok? A sentença ainda não saiu, ainda não foi prolatada. E quando ela cometeu o crime, a pena para esse crime era mais alta, era 20 anos. Aí o tempo foi passando aqui e ela ainda não foi condenada. Veio uma Lei 2 e falou, agora uma pena para esse mesmo crime, para esse mesmo fato A, é menor, é 10 anos. Qual pena essa pessoa vai sofrer aqui? 20 ou 10 anos? Ah, professora, ela vai sofrer a pena aqui da segunda lei, porque a lei foi revogada. Tá bom, tá certo, muito bem. Ela vai sofrer a pena de 10 anos, porque veio uma segunda lei substituindo a primeira. Mas e se fosse o contrário? E se a pena para homicídio era 10 aqui, aí virou 20 aqui na segunda lei? O que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer quando a segunda lei for pior, né? Então, você tem aí, pessoa cometeu um homicídio sob a vigência da Lei 1. E aí a lei falava assim, pena para homicídio, 10 anos. Beleza. Aí está aqui sendo julgada. Continuou aqui respondendo a processo. Veio a Lei 2 e falou, pena para homicídio agora aumentou, é 20 anos. E ela ainda não recebeu a sentença. Qual lei vai ser aplicada para ela? Sempre a mais benéfica. Então, essa lei velha aqui, que tinha sido revogada pela Lei 2, que tinha sido substituída pela Lei 2 no ordenamento jurídico, ela vai ultrapassar o tempo e vai chegar aqui na sentença. Então, ela vai pular a lei revogadora e ela vai exercer efeitos depois da sua revogação. Isso é o que a gente chama de ultratividade da lei penal, é quando ela vai além. Além disso, né, o que pode acontecer? Então, essa é uma espécie de extraatividade. A extraatividade da lei penal, ela pode ser ultratividade ou pode ser retroatividade. Quando acontece retroatividade? Acontece o seguinte, é até mais simples. Aqui existiu uma Lei 1 disciplinando um fato, né? E depois veio uma Lei 2 disciplinando o mesmo fato. Então, a pessoa cometeu o crime aqui, né? Sob a vigência da Lei 1, e essa lei aqui era pior, né? Então, ela tinha um tratamento penal mais severo. Veio a Lei 2 e teve uma possibilidade de um tratamento mais benéfico para o réu. O que vai acontecer? Essa lei vai alcançar fatos anteriores a ela, então não trato aí como princípio da anterioridade, que uma lei só pode alcançar fatos cometidos depois. Porque se ela for mais benéfica, ela alcança fatos anteriores a ela. E aí esse cara aqui, ele vai sofrer a pena mais benéfica, mais branda da Lei 2, porque a lei mais benéfica retroage, volta no tempo para alcançar aqui os fatos que anteriores a ela dão um tratamento para o réu mais benéfico. Então, essas são as duas formas de extratividade. Quais são as hipóteses de lei posterior, né? Então, a gente tem uns apelidos aí muito bonitos em latim para essas hipóteses de lei posterior. Vamos ver eles, né? Então, eu tenho uma lei que às vezes faz abolício criminis. O que é abolício criminis? É quando a lei posterior vem fazendo que a conduta não seja mais crime. Exemplo que eu dei, rapto, já foi crime um dia, hoje não é mais, deixou de ser crime. Aí ela aboliu o crime. Essa é uma lei posterior nitidamente mais benéfica, né? Depois vem uma lei mais benéfica que a gente chama de novatio legis in meius. O que é essa lei? Ela modifica o tratamento penal daquela conduta,
não deixou de ser crime, mas ela dá um tratamento penal mais brando, mais tranquilo, pena menor, pena alternativa. Então, ela é uma inovação da lei para melhor, né? Uma mudança da lei, uma nova lei que melhora a situação. Essa novatio legis in meius, ela retroage para alcançar condutas. Então, tanto a abolitio criminis quanto a novatio legis in meius, elas retroagem para alcançar condutas anteriores a elas. E aí eu tenho as leis do mal, né? Aquelas que pioram a situação do réu, vamos dizer assim, que são a novatio legis impeius e a novatio legis incriminadora. A novatio legis impeius seria aquela que piora uma situação carcerária de um réu, né? Antes uma pena era menor, ela passa a ser maior. E a incriminadora é uma conduta que não era crime e passa a ser crime depois que essa lei é criada. Obviamente, essas leis que alteram a situação aí penal, a persecutio criminis para pior, né? Essas jamais retroagem, essas não podem alcançar os fatos anteriores a elas. E ainda, como a gente viu na ultratividade, se a pessoa cometeu o crime numa vigência de uma lei mais branda e veio uma novatio legis impeius ou uma novatio legis incriminadora, essas leis que pioram a situação e a pessoa ainda não sofreu a sentença, qual lei vai alcançar ela? A novatio ou a anterior, que vigia o tempo do fato praticado? Sempre a anterior exercendo ultraatividade. Então, a regra, gente, na verdade, é muito simples. O que é melhor para o acusado ou para o condenado? É isso que a gente vai aplicar. Direito penal se resolve assim, muito fácil pensar nessa lógica. Então, a extratividade da lei penal tem duas formas de acontecer. Olho no quadro. Extratividade da lei benéfica. Retroatividade do ponto de vista do fato. Então, quando que a lei retroage? É o desenho que a gente fez. Acontece um fato, vem uma lei nova que surge depois da prática do crime, mas ela é melhor. Qual lei vai ser aplicada? A anterior ao fato ou a posterior ao fato, ao crime? A posterior, porque ela melhorou a situação de persecução penal. Daí ela volta no tempo, ela retroage e alcança uma conduta anterior a ela. A outra forma de extratividade de lei benéfica, como a gente viu, é a ultraatividade, aquela que avança no tempo. Isso não acontece do ponto de vista do fato, acontece do ponto de vista da sentença. Como nós vimos, as leis já revogadas, elas acabam sendo ultraativas, elas dão um salto no tempo, vão além da sua vigência para fatos delituosos acontecidos na sua vigência, mesmo que venha uma lei revogadora. Então, elas são retomadas no momento da sentença, porque elas eram melhor para o réu. No momento que ele estava respondendo o processo, veio uma lei pior para ele, não vai ser aplicada. Vai ser aplicada a que era no tempo do fato, se essa for a melhor para o réu, para o condenado. Então, fiz um desenho aqui, um esquema para ajudar o seu entendimento. Olha lá, fato, né? Temos a lei 1, que vigia o tempo do fato. E aí vem uma lei 2 entre o fato e a sentença, né? Essa lei, se ela for a mais favorável, o que vai acontecer com ela? Ela retroage ao tempo do fato. Então, vamos pegar aqui, se ela for a mais favorável, ela retroage e alcança o fato por meio da retroatividade. Então, para direito penal, cuidado com o princípio da anterioridade. Só pode ser crime aquilo que está previsto em lei anterior. Mas se vier uma lei posterior beneficiando um réu, ela volta no tempo e alcança o fato. Agora, se ela for aí uma lei que mais benéfica entre o fato e a sentença, né, então ela vai ser ultraativa para a data da sentença. Se ela for melhor aqui, entre o fato e a sentença, o que acontece, né? Ela vai aqui, vai até a data da sentença. É ela que vai ser aplicada. E se a lei 1 for melhor, professora, e a lei 2 for pior para o réu, o que acontece? Entre o fato e a sentença, veio uma lei 2 maléfica aqui, piorando a situação. Então, suponha que seja uma lex que aí
faz uma reformatio impeius para pior. Aí essa lei 1 é que avança no tempo, alcança a sentença e é ela que vai ser aplicada, né? Se não, aí durante a sentença tem uma lei 3 e essa lei 3 for a melhor, é ela que vai ser aplicada. Então, se ela for boa, o que acontece com ela? Ela retroage a data do fato. Ainda estamos em sentença. Se ela não for boa, né, se ela for pior, obviamente ela não retroage a data do fato. Inclusive, aqui, enquanto a pessoa está cumprindo pena, né? Então, entre a sentença e a extinção da punibilidade, a gente também pode ter leis mais benéficas que vão passar a ser aplicadas, podem ser retroativas sim, e aí vão alcançar esses fatos cometidos antes dela para melhorar a situação da pessoa que já está encarcerada, que já está cumprindo pena, também pode ser alcançado esse fato. Aqui tem o caso, né, de você tem um fato e aí ainda não houve a sentença. Então, na época do fato, você tinha uma lei 1. Se essa for a mais favorável, aplica-se a regra geral, né? Claro, é claro que aí a lei anterior é que vai alcançar essa conduta. Mas se no tempo da sentença, antes de sair a sentença, saiu uma lei mais favorável, pessoal, qual que eu aplico? Sempre a mais favorável. Essa segunda, ela volta ao tempo do fato, vai alcançar fatos anteriores a ela, retroativa, é a lei 2 que vai ser aplicada na sentença. Ok? Sempre aquilo que foi mais favorável. Lembrando que se aqui surgiu uma lei também, entre sentença e cumprimento de pena, até acontecer a extinção da punibilidade, a regra também se aplica. Se a pessoa está na cadeia e aí vem uma lei melhor para o mesmo fato que ela cometeu, ela pode ser beneficiada durante a execução da pena. E aí, né, tem essa outra última possibilidade. No fato, você tinha uma lei 1, esta era a mais favorável. O que vai acontecer? É ela que vai ser aplicada na data da sentença. Se na data da sentença for uma lei mais favorável, né, para o fato, é claro que vai aplicar a lei posterior revogadora, né? A gente vai aplicar a regra geral, que é a lei que está vigente ao tempo da sentença, é que vai ser aplicada. Relembrando aí, né, o princípio indúbio pro réu. É ele que soluciona. Se você conseguir fazer o raciocínio de sempre beneficiar o condenado e o acusado, não vai ter erro nessas regras de ultratividade e extratividade. O que pode gerar alguma questão para a gente são alguns pontos polêmicos que são objeto de debate na doutrina e na jurisprudência. E aí, quando a gente tem esse desencontro de posições, tem que ficar muito de olho. Por quê? Porque as maiorias das provas mais complexas, exames de ordem, concursos, gostam que você coloque todas as posições, que você tenha aí o conhecimento do debate doutrinário e jurisprudencial que está acontecendo. Não pode colocar uma posição só. É bom que você coloque todas. Claro que na prática, se você for advogado, se você for defensor, ou advogada defensora, você vai adotar os posicionamentos mais favoráveis ao réu, que é o seu cliente. Mas nos concursos é bom a gente colocar todos, né? Inclusive no Ministério Público, na magistratura, porque a magistratura e o Ministério Público têm a obrigação de cumprir a legalidade. Embora haja distorções aí de alguns membros do MP das suas funções, o Ministério Público não é uma entidade de acusação. Ele é custos legis e procurador da sociedade. Então, o promotor, se verificar que houve uma lei mais favorável, ele mesmo tem legitimidade para pedir a melhor situação carcerária para o réu. Tem que desmistificar isso, que promotor é para colocar pessoas na cadeia, é para acusar, é para condenar. Não é para fazer cumprir a legalidade e defender a ordem democrática. Então, por isso, todo e qualquer concurso, coloque todos os posicionamentos. E aí, na vida prática, espero que você fique bem com a sua consciência na forma como vai atuar em matéria penal. Cuidado, espero que não seja esse tipo de promotor e busque a justiça e não a vingança a qualquer preço. Então, vamos lá. Pontos polêmicos, né? O que seria aí lex miserior e vacatio legis, né? O que seriam esses conceitos? Lembrando, então, vacatio legis lá de ED, né? No tempo de vacatio legis, é o tempo aí, né, entre a publicação
né? No Diário Oficial do órgão expedidor, da União, se for lei federal, do Estado, se for lei estadual, e do município, se for lei municipal. Estamos falando de crime, Diário Oficial da União, competência da União para prever condutas criminais, leis penais. Então, entre a publicação no Diário Oficial da União e o início de vigência da lei, o próprio legislador pode estabelecer um lapso temporal. Tem lei que começa a ter vigência no dia da sua publicação. E aí o legislador diz isso. Essa lei passa a vigorar no dia da sua publicação. E se ele silencia, professor? A gente entende que a regra é essa. A lei tem aí aquela regra de 45 dias de vacatio legis, que é a regra geral. E se ele estabelece mais tempo? Ele pode estabelecer uma vacatio legis de 1 ano, às vezes. Ele fala, essa lei começa a vigorar na data tal. Durante o período de vacatio legis, se essa lei... Então, o que é vacatio legis? Foi publicada, ainda não começou a vigorar. Mas, professora, e se essa lei for mais benéfica? E se ela for uma lex mitior? E se ela ajudar o réu? Se ela ajudar o meu cliente? Eu posso invocar essa lei, mesmo que ela não tenha exercido ainda o seu início de vigência total? Nelson Hungria e Alberto Silva Franco, grandes baluartes do nosso direito penal, dizem que sim. Então, é uma tese muito respeitável, que a lex mitior, ainda que no tempo de vacatio legis, pode ser aplicada a fatos, ainda que ela não tenha ainda vigência temporal estabelecida, porque ela é mais benéfica para o acusado. Então, ela pode sim retroagir. A aplicação da novatio legis em meios após a sentença condenatória transitada em julgado. De quem é a competência. Eu não falei para você que se a pessoa já estiver cumprindo pena, tá lá preso, tá no cárcere, e aí saiu uma lei melhor, pode aplicar essa pessoa? Pode, claro que pode. Mas de quem é a competência para fazer isso? É do juízo da execução ou é do tribunal competente? Se já está aí cumprindo sentença, nós falamos em revisão criminal. Se essa revisão criminal vai ser enviada para um tribunal de justiça, por exemplo. Súmula 611 do STF me diz o seguinte: se a sentença condenatória já estiver transitada em julgado, quem vai julgar isso é o juiz das execuções. É o juízo das execuções que aprecia toda a matéria de execução penal, de execução criminal. É ele que vai aferir se aplica ou não a lei mais benigna que surgiu durante o cumprimento da pena, da sanção, da sentença. E aí, nesse caso, é o Alberto Silva Franco que vai ter uma posição contrária e vai dizer que a competência é do tribunal. Ficamos com a súmula do STF, nesse caso, adotamos a súmula como solução para esse ponto polêmico, ok? Competência do juízo das execuções se surge uma lei melhor durante o cumprimento da condenação, durante o cumprimento da pena. 3. Combinação de leis. Professora, e se, por exemplo, tinha uma lei anterior, ela previa uma possibilidade de uma pena de reclusão, mas o mínimo de pena ele era menor do que uma lei 2, que previa uma pena de detenção. Então, vamos lá. Eu tenho a Lei 1, que tinha pena de reclusão com mínimo de 3 anos. E eu tinha uma Lei 2, que prevê pena de detenção com o mínimo de 4 anos. Uma situação hipotética, claro. O que eu vou aplicar? O que é melhor para a pessoa? Pena de reclusão de 3 anos ou pena de detenção de 4 anos? Eu poderia combinar essas duas coisas? Eu poderia fazer um bem bolado assim, e pegar o melhor de cada. Então, eu vou pegar a pena de detenção, que é mais branda, que não começa no fechado, mas eu vou no quantum mínimo de 3. Então, eu estou fazendo um bem bolado aqui, uma combinação de duas leis para criar uma situação mais benéfica possível para o acusado. Pode fazer? Nelson Hungria, Aníbal Bruno e Heleno Cláudio Fragoso, os maiores baluartes, dizem que não.
não é possível a combinação, porque aí o juiz estaria legislando. Então, ele deve escolher qual das duas vai aplicar ao caso concreto e aferir na concretude ali da aplicação, na sua sentença, qual de fato será mais benéfica para o acusado. Claro, se você for defensor ou defensora, nunca pode esquecer de que é sempre possível aí você alegar essa tese defensória. Peça o melhor para o seu cliente, peça a combinação de leis. Mas a posição doutrinária mais respeitável aí desses doutrinadores dizem que não. Embora nós tenhamos dois grandes doutrinadores que dizem que sim. Basileu Garcia e José Frederico Marx aceitam. Vão dizer que é possível a combinação aí, porque o mesmo magistrado só estaria realizando hermenêutica, né? E não legislando, isso seria um exagero. Então, claro que se você for advogado na prática, essa é a tese que você vai, né, lançar a mão. É bom sempre conhecer as duas, mas essa daqui a gente considera majoritária. Se cair em concurso, lembrando, diga as duas teses, nunca se esqueça disso. 4. Lei interpretativa. O que é uma lei interpretativa? É aquela que não é uma norma de conduta. Então, ela não estabelece crimes, sanções, ela não é uma norma proibitiva e ela também não é uma norma permissiva. Por exemplo, aquela norma do artigo 23 que vê as excludentes de licitude. Ela é um outro tipo de norma. Ela é uma norma que estabelece os critérios hermenêuticos. Por isso ela chama lei interpretativa, né? É aquela que vai dizer, por exemplo, em caso de antinomias, aplica-se a lei mais nova, ou aplica-se a lei mais especial, né? A especial prevalece sobre a geral. Essas leis são leis gerais sobre os critérios de aplicação do direito, das normas de conduta. A gente chama de leis interpretativas. E se a lei interpretativa possibilitar uma interpretação mais benéfica para um réu, ela também retroage? Porque aí ela não é uma norma penal, né, no sentido tradicional, como norma de conduta. Ela é uma norma hermenêutica. O Nelson Hungria vai dizer aí, né, que as leis interpretativas destinadas a explicar o ponto duvidoso ou a corrigir não podem retroagir em desfavor do réu. Elas só podem retroagir em favor do réu. Ou seja, sendo interpretativa, aí, não podem aí retroagir para prejudicar o réu. Elas têm que seguir a regra geral. Lei melhor, retroage. Lei pior, não retroage. Não interessa se é interpretativa ou se é de conduta. E já José Frederico Marx acredita aí que, segundo a interpretação autêntica, interpretação não cria, então os efeitos têm que ser ex tunc, né? Não pode ter jamais retroatividade, nem que seja para beneficiar réu. Claro que melhor para defensores a posição do Nelson Hungria, mas é sempre bom mencionar ambas quando você for responder a uma questão com esse teor. 5. Inconstitucionalidade do Alex Mitchell. Esse acho que é meu preferido, porque eu acho muito polêmico, muito interessante. O que é isso? Surgiu uma lei posterior, né? E essa lei é melhor para o réu. Ela é maravilhosa para o réu, ela melhora a situação carcerária, ela, né, pode ser até uma abolício criminis, faz com que a conduta não deixe de ser crime ou que a situação penal seja muito boa e tudo mais. Surgiu ali, você vai pensar, opa, é essa daí que se aplica para o réu, vou lançar a mão dela imediatamente. Só que aí essa lei foi considerada inconstitucional e ela é patentemente inconstitucional. Ela pode ser aplicada, né? Foi declarada inconstitucional. Olha, o STJ já optou, o que é muito curioso, né? Porque segundo a teoria do direito, ainda mais a teoria clássica, né, que é a teoria pura do direito, a teoria da norma do Hans Kelsen, vai dizer para a gente, por exemplo, que se falta constitucionalidade, falta um requisito, que é validade. A norma é inválida. E norma tem que ter validade, vigor e eficácia. Lembra disso? Se ela não é válida, ela não é norma, portanto não é direito, está fora do ordenamento. Então, lei inconstitucional não é lei, jamais poderia ser aplicada. Mas o STJ já decidiu que se ela for melhor, isso homenageia a Constituição Federal ao invés de ferir. Porque a Constituição protege os direitos e garantias fundamentais e diz que indúbio pro réu é princípio absoluto. Então, se ela é uma lei que melhora uma situação carcerária de uma pessoa perseguida criminalmente pelo Estado, ainda que, né, formalmente ela seja inconstitucional, ela tenha contornos formais inconstitucionais,
na matéria, materialmente, ela é mais favorável, ela tem que ser aplicada sim. Então, esse ponto é bastante polêmico, merece bastante discussão e atenção. 6. Lex Mitchell e medida de segurança aos imputáveis. Claro que a medida de segurança, na maioria das vezes, ela é melhor do que uma pena privativa de liberdade estrito sensu, né? Na maioria das vezes. E a medida de segurança, tanto assim é que quando a sentença aplica a medida de segurança, a gente chama essa sentença de absolutória. A gente chama de sentença absolutória imprópria. E aí, né? Se tem uma medida de segurança para imputáveis, teoricamente isso é melhor, poderia ser aplicada, se vigia a medida de segurança à época do fato, né? Ela poderia ter ultraatividade? Segundo Fernando Capês, esse é um caso que de jeito nenhum a lei melhor vai ter ultraatividade, porque desde que entrou em vigor, né, a parte geral do Código Penal em 84, que tirou qualquer possibilidade de medida de segurança para pessoas imputáveis, só pode medida de segurança para inimputáveis, aqueles que não podem sofrer pena, então não tem possibilidade de alcance ultrativo da medida de segurança. Esse é o posicionamento dele, ou seja, todas as anteriores têm que ser canceladas. É preciso verificar aí, mediante fato concreto, se for a melhor situação mesmo para o réu, há que se considerar como tese defensória razoável, sim. Então, essa é a bibliografia da aula de hoje. Eu sempre recomendo a leitura da doutrina, faça seus estudos, aí revise esses pontos e nunca se esqueça, em matéria de extratividade de lei penal, é muito fácil, logicamente, se a gente sempre solucionar pelo princípio do indúbio pro réu. É simples. Muito obrigada, até a próxima.